Trouxer. Então, Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Pedimos, Senhor, a Tua palavra, a Tua direção e que só a Tua voz seja ouvida para instrução, para correção, para apacentamento, consolação, renovo de esperança, direcionamento, tomadas de posição e posição ao lado do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Creio que a maioria dos irmãos sabe que domingo que vem no Brasil haverá eleições presidenciáveis. E tudo isso feito num clima de tensão, alguns chegam a dizer um clima de polarização quase que extrema, já não há mais degradês. Você é taxado como de um lado ou de outro extremo. E você sabe que toda a polarização é perigosa, porque a polarização ela suscita paixões. E quando nós agimos movido por paixões, nós já não raciocinamos naquilo que estamos falando, naquilo que estamos dizendo. A questão não é mais o que é bom para todo mundo. A questão é simplesmente que o meu time vença. Vira briga de torcedor. Briga de torcedor não tem lado certo, os dois estão errados. Briga de torcedor é pura paixão. Quais são os resultados de ser movido por paixão? Nós já temos visto alguns. Um deles é agressões. Pessoas se agridem verbalmente e inclusive fisicamente. Mau uso ou uso indevido das chamadas mídias sociais. Alguém já disse que as mídias sociais deveriam se chamar mídias insociais, porque ao invés de promoverem socialização, promovem exibicionismo, promovem um palco em que cada pessoa se julga no direito de falar o que quiser, sem medir consequências. Sem medir consequências. Uma coisa é você ter liberdade de expressão. Outra coisa é você ser mal educado, agressivo, provocador,
irresponsável, inconsequente. Inconsequente. E o pior de tudo, irmãos que não falam mais com irmãos. Irmãos em atrito com irmãos. Um taxou o outro de um lado, o outro o taxou do outro, e agora eles se veem como rivais. Como rivais. E a pergunta que fica é: como se posicionar diante de tudo isso? A gente, como igreja, como corpo de Cristo, como nação santa, povo escolhido, chamado para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. De duas uma, ou a gente faz igual o avestruz, a gente coloca a cabeça na terra, como igreja, e faz de conta que a gente não está vendo nada. Que a gente não está ouvindo nada. Lembra dos 3 macaquinhos? Um tampa a vista, outro os ouvidos, outro a boca, e deixa o circo pegar fogo, afinal de contas, a gente não tem nada a ver com isso, a gente é igreja. Ou a gente, como povo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se coloca de joelhos, e com o coração quebrantado, coração humilde, não o coração arrogante que acha que já sabe todas as respostas e sabe de tudo, e quem não concorda consigo é porque está de má fé, ou é ingênuo, ou não tem uma visão correta das coisas, essa forma arrogante de ser. Ou a gente se coloca diante de Deus e pede: Senhor, nos dá um discernimento, para que, ainda que a gente não tenha que falar nada, a gente não deixe de se posicionar e ser aquilo que o Senhor deseja que a gente seja em cada hora. E se tiver que falar qualquer coisa, se tiver que falar, que a nossa palavra seja temperada, seja com sal, para que aqueles que falam mal de nós não tenham do que nos acusar. Eu, com muito temor e tremor, optei pela segunda. E gostaria de compartilhar apenas 2 verdades hoje com os irmãos, na esperança que traga apacentamento, na esperança que traga apaziguamento. Verdades essas que não servem apenas para os irmãos brasileiros, mas verdades que são para também os irmãos portugueses, os irmãos suíços, turcos, alemães, enfim. Então, a primeira verdade: Deus é do alto. Deus é do alto. Deus não se deixa manipular. Deus não é nem da esquerda nem da direita, Deus é do alto. Deus é o totalmente outro, nas palavras do Calbart. Justamente ele disse isso numa época, na Alemanha, quando se queria puxar Deus para um lado e justificar aquilo que se estava fazendo, em nome de Deus, inclusive. Não, Deus é do alto. Ele mesmo diz assim: com quem me comparareis?
Com quem me comparareis? E se Deus é do alto, Ele não está do lado do pobre porque é pobre, nem do lado do rico porque é rico. Ele mesmo diz assim em Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 15. Não farás injustiça em um julgamento. Não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas honrarás o teu próximo com justiça. Deus não é machista nem feminista. Deus não está do lado das mulheres porque são mulheres, nem dos homens porque são homens. Diz assim em Gálatas 3:28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus não está do lado do povo porque é povo, nem dos governantes porque são governantes. Se você abrir lá Ezequiel, capítulo de número 34, 1 a 24, você vai ler lá o profeta falando em nome de Deus contra os pastores de Israel. E entenda bem, quando o Antigo Testamento fala de pastores, ele não está falando de pastores de igreja, por exemplo. Ele está falando de governantes que eram tidos como pastores e as ovelhas, o povo. E um trecho de Ezequiel, capítulo 34, de 1 a 24, é assim: assim diz o Senhor Deus, eu coloco-me contra os pastores. Exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixe de cuidar das ovelhas. E não cuidarão mais de si mesmos. Não é o jornal de hoje, é Ezequiel 34. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. E aí vem uma série de julgamento contra os pastores de Israel. Porque se alimentavam das ovelhas, bebiam o leite das ovelhas, se vestiam com a lã das ovelhas, mas não cuidavam das ovelhas. Veio o julgamento de Deus. Não serão mais os pastores das minhas ovelhas. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. As ajuntarei, porque por causa desses maus tratos, elas se espalharam pelas outras nações. Mas eu as buscarei. E colocarei um pastor segundo o meu parecer sobre elas. E aí as ovelhas aplaudindo. Só que então chega no final do capítulo o julgamento não só contra os pastores, mas também contra as ovelhas. Ele diz assim: eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com os chifres todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, assim, Deus não tem lado? Tem. Qual que é o lado de Deus? O lado de Deus é o lado dele. É o lado da justiça. É o lado do amor. É o lado da compaixão. É o lado da reconciliação.
Esse é o lado de Deus, é o lado dele. Então, por exemplo, se uma hora eu chegar e maltratar a minha esposa, de quem Deus fica do lado? Deus fica do lado dela. Mas não porque é ela, não porque é mulher, mas porque foi cometida uma injustiça e Deus está do lado da justiça. Se fosse o contrário, o mesmo. Por isso que é muito complicado, muito difícil dizer que Deus vê uma determinada situação, seja ela qual for, do mesmo jeito que eu vejo. E a gente vive fazendo isso. A gente vive falando que Deus está vendo uma situação de determinado jeito, simplesmente porque a gente vê desse jeito. Como se a gente subisse aos céus e visse da posição dele. O máximo que a gente tem em relação a uma situação, irmãos, é um ponto de vista. Um ponto de vista. Um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. É uma visão a partir de um ponto. Deus não vê a partir de um ponto, nem de outro ponto. Deus vê a partir de todos os pontos, e inclusive dos pontos que ninguém vê, inclusive eu e você. E a igreja tem exemplos de sobra na sua história a respeito de erros que foram cometidos por ter se esquecido disso. Desse temor. Por exemplo, eu estive lendo a respeito da história da Alemanha. Diz que depois da Primeira Guerra Mundial, muitos alemães ficaram na miséria. Uma dívida impagável. Diz que uma das maneiras para tentar pagar a dívida foi imprimir notas. Imprimir notas. Até que a coisa quebrou, começou a ter tumulto, milhares de desempregados. Dá para acreditar? E aí, foi nesse momento que se acendeu o nazismo. Se acendeu o nazismo. E muitos alemães abraçaram por causa da promessa que se fazia de trazer novamente desenvolvimento econômico e estabilidade política. E muitas igrejas, pastores, clérigos, deram o seu apoio. Inclusive um teólogo luterano, ele chegou a dizer num sermão, numa mensagem, que a batalha contra a França, entre as tropas nazistas e a França, era um movimento de Deus na história. Um movimento de Deus na história. Mas também tem outra história. Tem a história de teólogos de linha progressista que visitaram a União Soviética no tempo do comunismo. E um deles voltou encantado, dizendo que se não fosse a doutrina materialista, em outras palavras, ali seria um retrato da vontade do reino de Deus. Um padre na época,
que ouviu esse comentário e que tinha nascido na Lituânia, que na época fazia parte da União Soviética, ele saiu da União Soviética, se erradicou em São Paulo. Ele, ouvindo isso, ele disse assim: ou esse teólogo é mal intencionado ou é ingênuo. Porque os cristãos são perseguidos. KGB. Proibição de qualquer tipo de religião, inclusive o Evangelho. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma. Porque o lado de Deus é o dele. E ele está pronto para julgar os pecados, as corrupções, os demandos de ambos os lados. Ambos os lados. Como diz a canção, ele é o justo juiz. Então, essa é a primeira verdade, mas há uma segunda. O nosso modelo de governança é o de Jesus. O nosso modelo de governança é o de Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas a palavra política vem do grego polis. E polis significa cidade. Ou seja, a política é nada mais do que a ciência ou a arte de se organizar a cidade. Tem gente que acha que se deve organizar a cidade de uma forma, tem gente que acha que tem que se organizar a cidade de outra forma, ok? Mas nós temos um modelo de governança. O modelo de Jesus, vai haver um tempo em que Jesus vai governar sobre todas as polis, sobre todas as nações. Mas hoje, a poli que Jesus governa é a sua igreja, que é onde ele governa como cabeça. E, portanto, a igreja, como a esfera em que hoje Cristo, por meio do seu Espírito, governa, é um protótipo, é um sinal do reino de Deus. E como sinal do reino de Deus, é a polis modelo para as outras polis. E é interessante que nesse texto que a gente leu, em que Jesus nos chama a identidade de sal da terra e luz do mundo, ele no versículo 14, ele vai se referir a nós como a polis. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade, ou seja, a polis dele, situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, essa governança de Jesus sobre a cidade dele, a polis dele, que somos nós, a igreja, é mais de um lado ou é mais do outro? E aí eu diria o seguinte, nenhum dos dois, não se alia com nenhum dos dois, mas julga os dois. Porque, no geral, julga os dois.
Porque se você vai em Atos capítulo de número 4, versículo de número 32, é dito assim: ninguém afirmava ser alguma coisa sua que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Ponto para um lado? Não. Porque isso era feito de forma voluntária. Uma decisão do indivíduo. Uma decisão do coração. Tanto que quem se atreveu a fazer por constrangimento foi repreendido. Ananias. Pedro olha para o Ananias e diz assim, quando ele vem trazer parte do dinheiro do terreno que ele havia vendido, porque se sentiu constrangido. Todo mundo vendendo terreno, bens, porque havia necessidade entre os irmãos, e como a gente vai desfrutar bem de alguma coisa, sabendo que tem irmão passando necessidade, e aquele coração dos primeiros discípulos, e vai lá um Barnabé, vende um terreno e traz, coloca aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído. E aí o Ananias se sente constrangido, todo mundo fazendo isso, menos eu. Não veio de dentro, veio de fora. Um constrangimento, à vontade. E aí leva o pecado dele ir lá, vender o seu terreninho, mas ficar com uma parte e só trazer a outra, fazendo uma dissimulação na frente de todo mundo. E aí o Espírito Santo, por meio de Pedro, diz o seguinte: escuta, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? O terreno não era teu? E mesmo depois de você ter vendido, o dinheiro não era teu, ficasse com você. Porque a gente está na comunidade do Cristo, nós somos chamados à liberdade. Não há mentira, a enganação. Inclusive, havia regulamentações a respeito de como se fazia a assistência aos necessitados. Por exemplo, viúva entrava na lista daquelas que iam ser assistidas pela igreja só se que tivessem 60 anos para cima. E tinha, olha, irmãos, que tem um currículo admirável, viu? Era uma lista, assim, de condições, de obras prestadas aos santos. Tinha que ter criado filhos. Tinha que ter lavado os pés dos santos. Tinha que ter praticado a hospitalidade. Acho que algumas, quando via a lista, já desistia. E aí o Paulo ainda chega a dizer assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10, quem não quiser trabalhar, não coma. Então é ponto para o outro lado? Também não. Porque todas essas regulamentações eram feitas com apenas um propósito só. Um propósito só. Garantir que os verdadeiros necessitados fossem atendidos. Porque o Paulo ainda vai dizer assim, se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. E o resultado dessa governança de Cristo sobre a sua polis, a igreja, é o que diz ainda Atos, naquele capítulo 4. Não havia necessitados entre eles. Não havia necessitados.
entre eles. Não havia nenhum necessitado entre eles. Nenhum. Governo de Jesus. Governo de Jesus. Então eu acho assim, irmãos, muito complicado uma igreja chegar uma hora e dizer, é esse o lado. Não estou condenando quem o fez, e não estou dizendo que não haja momentos que tenha que ser feito, como foi feito muitas vezes, como fez Dietrich Bonhoeffer, como fez Karl Barth, mas que é necessário muito temor. E por isso quero encerrar com 2 conselhos. 2 conselhos. Primeiro, respeite a sua consciência. Mas respeite também a consciência do outro. Porque alguém pode dizer assim, tá, pastor, você falou, mas eu voto em quem? Você vota em quem você quiser. Se for votar, no nosso caso aqui. Porque a sua consciência, irmão, é um terreno sagrado. Que ninguém pode tocar a não ser Jesus. A não ser Jesus. Tem irmãos que na sua mais pura consciência vai decidir por um lado, tem outros que na sua mais pura consciência vai decidir pelo outro. Vai ter irmãos que vai dizer assim, como eu já ouvi, para mim, pastor, não muda nada. Ok. Eu posso concordar ou discordar de você, mas eu preciso te respeitar. Agora, o que não pode é acontecer o que eu ouvi. Um pastor indo para uma cidade, aí veio um irmão para dar uma carona. E o irmão dizendo assim para o pastor, na maior alegria, pastor, a gente conseguiu colocar um político nosso lá no poder. E pastor, está sendo uma bênção. Menos de um mês, aquele homem já colocou uma perua da prefeitura na nossa igreja. E a gente vai usar essa perua para fazer evangelização. E olha, pastor, nem a gasolina a gente vai ter que pagar, a gente vai poder colocar na conta da prefeitura. Pergunto, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Quer dizer, se é para a igreja evangélica, é bênção. Se fosse para a igreja católica, seria corrupção. E aí eu pergunto, que evangelho é esse? Que não muda a consciência. Que não traz consciência. Que evangelho é esse? E segundo conselho, cuidado para que em meio a tudo isso, você não perca a sua identidade de sal, de luz, por meio de palavras, gestos, postagens. Lembre-se da sua identidade. Antes da gente ser, ou de sermos, brasileiros, suíços, portugueses, alemães, turcos, nós somos em Cristo o povo de Deus. O povo de Deus. Que está nessa terra como sal e luz,
mas que em Cristo possui cidadania celestial. E o próprio Paulo, que nunca negou que era judeu, pelo contrário, disse que amava o seu povo e que, se pudesse, se perderia para a salvação do povo dele. Foi ele que disse o seguinte: a minha pátria, a nossa pátria, está nos céus, de onde vem Cristo, o Senhor e o Salvador. E como diz o salmista, o Senhor é exaltado acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Que o Senhor dos céus nos traga sensatez, nos traga discernimento, nos traga paz, e que em todas as situações da vida nós vivamos segundo a identidade que Ele mesmo nos deu, sal da terra e luz do mundo, para a glória de Deus. Amém.